Olá, gente! Sejam bem-vindos ao Mestre em Brazilian Português, dominando o português brasileiro. Eu sou a Érica e hoje eu vou falar sobre Copa do Mundo. Não apenas sobre a última Copa do Mundo, mas sobre Copa do Mundo em geral, sobre o Brasil, sobre o futebol, sobre a importância da Copa do Mundo aqui no Brasil. Não sai daí! Bom, gente, para começar, eu vou trazer, uma informação sobre os maiores campeões, de Copa do Mundo. Então, o Brasil é atual pentacampeão porque ele ganhou 5 vezes a Copas do Mundo. Então, ele é pentacampeão. E o Brasil ganhou as Copas dos anos de 1958, 1962, 1970, 1994, que inclusive foi o ano que eu nasci, e 2002. Então, o último título do Brasil, de Copa do Mundo foi em 2002. Já tem aí bastante tempo. E depois do Brasil, o maior campeão depois do Brasil é a Itália, que está em segundo lugar aí entre os países, ganhadores de Copa do Mundo. Então a Itália é tetracampeã, já ganhou 4 vezes. A Alemanha também é tetracampeã. E depois nós temos a Argentina, que acabou de ganhar a Copa de 2022, tricampeã. Temos o Uruguai, temos a França, que são bicampeões, ganharam 2 vezes. Inglaterra e Espanha ganharam 1 vez cada uma. Então aqui é uma lista com esses 8 países, ganhadores de Copa do Mundo. E o Brasil é o maior campeão, até então. Então, gente, além disso, para quem não sabe, o Brasil já sediou Copa do Mundo 2 vezes. Então, a primeira vez que o Brasil sediou a Copa do Mundo foi em 1950 e depois, mais recente, foi em 2014. Bom, na Copa, de 2014, que foi aqui no Brasil, em casa, o Brasil ficou em 4º lugar. Então, ele passou, para a semifinal contra a Alemanha, mas perdeu, de 7-1. Então, foi um momento, assim, bem inesquecível, esse resultado. E depois o Brasil jogou contra a Holanda e também perdeu. E por isso ficou em 4º lugar, na Copa de 2014. E nessa Copa de 2014, quem foi campeão aqui no Brasil foi a Alemanha, que jogou contra a Argentina. Então a Alemanha ficou em 1º lugar e a Argentina ficou em 2º lugar. E na Copa, de 1950, que foi a primeira Copa que o Brasil sediou, foi lá em 1950, o Brasil foi vice-campeão, perdeu no final para o Uruguai. Bom, então, assim, para começar, eu trouxe esses dados, sobre o Brasil, sobre Copa do Mundo, o Brasil já ter sediado, Copa do Mundo, 2 vezes, uma bem mais recente, sobre quantas vezes o Brasil já conquistou, esse título de Copa do Mundo, de melhor do mundo. Mas agora eu quero falar um pouco, sobre a questão do futebol, a questão da Copa do Mundo, como que funciona aqui no Brasil, Então, basicamente, o futebol, é quase o único esporte aqui do Brasil, Claro que não é o único. Nós temos outros esportes, claro, mas eu digo quase o único por ser o esporte mais importante, mais valorizado, mais assistido. Então, o futebol é realmente muito popular no Brasil. Então, a gente tem diversas categorias, diversos campeonatos, campeonatos estaduais, brasileiros. Também temos alguns campeonatos que também têm participação aqui
de outros países, né, da América do Sul, como a Libertadores. Então, normalmente temos jogos de futebol 2 vezes na semana do mesmo time, né? Normalmente o mesmo time ele joga uma vez na semana e uma vez no final de semana, né? Por exemplo, pode jogar uma quarta-feira e um domingo, sim? Mas considerando o campeonato brasileiro, né? Nós temos Série A, que é a série principal, e a Série B. Considerando esses dois campeonatos, nós temos jogos que acontecem sábado, domingo, terça, quarta e às vezes em algum outro dia também. Tem algumas pequenas alterações, mas vários dias na semana, basicamente, nós podemos ter jogos de futebol. E justamente, né, por ser muito popular, né, as pessoas gostam muito de assistir os jogos, tanto na TV quanto também ir ao estádio, acompanhar o seu time. Então, muitas pessoas, né, também participam, né, mais ativamente, vão aos estádios. E eu, por exemplo, né, já fui também ao estádio assistir o meu time. E, na verdade, né, eu lembro que eu comecei a gostar de futebol lá por volta de 2006, com a Copa do Mundo. E eu comecei a assistir, comecei a me interessar, né? E me tornei um pouco mais ativa em relação, né, ao futebol, a entender um pouco mais, a torcer mais para o meu time, né, assistir o meu time jogando. E depois, né, também tive a oportunidade de ir ao estádio, né, já estive no Maracanã para assistir ao meu time. E também gosto bastante de futebol, né? Acompanhei também essa última Copa do Mundo, né, 2022, que foi no Catar. Então eu assisti aos jogos que eu pude, né? Porque, claro, né, tudo depende da possibilidade daquele horário disponível. Mas quando eu tinha tempo disponível, eu assistia aos jogos, sim. E os jogos do Brasil, né? Quando a gente tem jogos do Brasil, por exemplo, agora com a Copa do Mundo do Catar, né, que aconteceu no Catar, que acabou, né, recentemente. Quando a gente teve, né, os jogos ali do Brasil, há realmente, né, uma alteração bem grande, assim, bem perceptível no Brasil, né, do funcionamento das coisas, né? Então as lojas, todos os departamentos, setor público, escola, tudo tem uma alteração por causa daqueles jogos do Brasil, né? Então a gente fala que, bom, o Brasil para, né? Então essa é a ideia. O Brasil para assistir o jogo de futebol, né? Especificamente esses jogos aí do Brasil na Copa. Então, por exemplo, né, os bancos, até os shoppings, as lojas de shopping também fecham. Claro que os restaurantes, né, fazem eventos, então eles não fecham. Barzinhos também fazem eventos. A gente também tem eventos nas praias, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, para que as pessoas possam ir assistir juntas. Então tem muitos eventos, né, para acompanhar os jogos de futebol. Porém, vários estabelecimentos fecham, né? Lojas do comércio, academias, né? Muitos estabelecimentos fecham e o setor público também tem um horário reduzido. E as escolas também ou fecham ou têm um horário reduzido. Então tudo é alterado basicamente, né? Um momento muito importante que grande parte das pessoas, né, quer acompanhar, quer assistir, quer torcer. Então, são momentos assim bem importantes, né, aqui no Brasil. E eu quis aproveitar, né, um jogo do Brasil, que foi o jogo contra a Coreia do Sul, né? Então, o Brasil na primeira fase, né, ele jogou contra a Sérvia, Suíça e Camarões, se classificou em primeiro lugar e então foi jogar com a Coreia do Sul.
E foi nesse jogo, né, que eu decidi, né, foi esse jogo que eu decidi assistir em algum local. Eu pensei, inclusive, em ir para Copacabana, onde tinha um evento, né, na praia, só que era um evento muito cheio, com mais de 10 mil pessoas. Um evento gratuito e que ficou realmente, né, ficava realmente muito cheio, né, cerca ali de 10 mil pessoas. Então eu pensei em uma outra opção para mostrar para vocês. E eu pensei, né, eu cheguei a ver alguns eventos que estavam, né, acontecendo no Rio de Janeiro e eu me interessei por um que estava acontecendo num shopping aqui do Rio, shopping que se chama Norte Shopping. E era um local bem grande, com diversos estabelecimentos, né, de restaurante, de comida, e também com telão para assistir aos jogos e um espaço mais amplo. E eu pensei, bom, vou assistir, né, ao jogo do Brasil contra a Coreia do Sul nesse local e vou conseguir também mostrar para vocês um pouco, né, do local, um pouco da animação também do brasileiro. Mas enfim, quando eu cheguei ao local, né, eu cheguei um pouco, confesso que eu também cheguei um pouco em cima da hora, né? O jogo, eu cheguei lá, faltava acho que 15 minutos para começar o jogo, então foi realmente em cima da hora. E infelizmente o local estava lotado, lotado, então não tinha mais capacidade de receber ninguém e eu não pude entrar para assistir o jogo lá. Então eu tive que procurar um outro local dentro do shopping mesmo, né, alguma outra opção. Então eu mostro, né, vou mostrar para vocês, né, um pouco do shopping, como que tinha várias lojas fechadas, né, a maior parte estavam fechadas. E tinha alguns lugares que tinham pessoas assistindo aos jogos, né? Praça de alimentação, tinha telão, então muita gente reunida para assistir. Eu passei brevemente por esses lugares até escolher uma opção, né? Eu escolhi um restaurante, né, para comer e também assistir ao jogo. Então eu vou mostrar aí para vocês um pouquinho, né, desse momento. Bom, gente, essa é uma das entradas, né, do shopping. Do lado direito a gente tem o Outback. Ao lado do Outback também temos a Parmê, né? Então algumas opções aí bem populares, né? Restaurantes para comer. Do nosso lado esquerdo não dá para ver direito, mas do nosso lado esquerdo fica o cinema, né? O cinema do shopping é logo ali do lado. E a gente tinha que subir, né? Então o local que a gente pretendia assistir o jogo, né, seria lá em cima. Então a gente tinha que subir. E quando nós chegamos, né, lá em cima, antes de ir efetivamente para o local, a gente também foi dar uma volta, né, por essa parte ali do shopping. Já tinha bastante coisa fechada, então, assim, a maior parte das lojas fecharam 30 minutos antes, né, do jogo do Brasil, né? Então, o normal era fechar 30 minutos antes do jogo e reabrir 30 minutos após o jogo. E claro que, né, se o jogo durasse mais tempo, né, com prorrogação, com pênalti, então as lojas também ficariam fechadas por mais tempo, né? Seria somente 30 minutos após o fim do jogo. E aqui a gente vê que tem pouquíssimas coisas abertas, tem algumas lanchonetes ainda funcionando, né, com sobremesa, que normalmente tem hambúrguer, algo assim, que ainda estava funcionando, mas a maior parte das lojas, né, que são lojas de roupa, né, de objetos, de brinquedos, né, todas elas fechadas. E as que ainda estavam funcionando normalmente eram relacionadas à comida. Então, que de alguma maneira seria interessante, né, permanecer aberta. Ou porque ia passar o jogo, né, ou porque teria bastante venda, né, naquele momento. Então, aqui a gente só deu uma pequena volta ali em cima e
se encaminhando até o local que a gente gostaria de assistir o jogo, né? Só que quando a gente chegou lá na entrada, né, a gente descobriu que estava lotado, né? Já dava para ver que tinha bastante gente lá dentro. E aí estava dizendo que estava lotado, capacidade máxima, né, atingida. Então a gente foi dar uma volta pelo shopping, né? A gente foi dar uma passada também na praça de alimentação para ver como é que estava lá, se tinha muito movimento, né? Se seria possível até assistir o jogo também, né? Da praça de alimentação, comer alguma coisa lá e assistir o jogo em algum telão, né? Então a gente também se encaminhou para lá. E aqui a gente passa, né? A gente está passando, né, por várias lojas, né, lojas de brinquedos. A gente vê que também já tem a decoração de Natal, né? Então a decoração de Natal já estava assim bem próximo, né? Quando a gente estava no jogo de Copa do Mundo. Então aqui no Brasil já estava tudo acontecendo ao mesmo tempo, né? Copa do Mundo, né? Natal. Então toda a decoração já estava misturada, né? Era bandeira do Brasil, era árvore de Natal, tudo ao mesmo tempo. E aqui a gente já está, né, chegando na praça de alimentação. Dá para ver aí que tem bastante, né, lojas abertas. Eu tentei, assim, né, não filmar as pessoas, né? Não filmar o rosto das pessoas, eu acho que é um pouco chato, então eu tentava evitar isso, né? E tentar mostrar para vocês o que era possível. Então, dá para perceber também que tinha muita gente, né, com camisa do Brasil, né? O shopping também estava bem cheio, né? Alguns estabelecimentos, né? Também tem aí uma decoração, né? De para o jogo, né? Do Brasil, uma decoração voltada para a seleção brasileira, com bandeirinha, né? Com as cores verde e amarelo, né? Então aqui dá para ver que tinha alguns telões, né? As pessoas estavam ali já começando a acompanhar, né? Faltava alguns minutos ainda para o jogo, mas já tinha muita gente ali para acompanhar, né? Os jogos pelos telões que estavam disponíveis, né? Na praça de alimentação. Mas né, essa praça estava bem cheia. Nesse shopping tem uma outra praça que também ia passar os jogos, só que estava bem cheio, então a gente resolveu não ficar. E a gente continuou andando pelo shopping até encontrar, né, uma outra opção de restaurante, alguma coisa que fosse um pouco mais tranquilo, né, que não tivesse tão cheio, sabe? Que desse, né, pra gente sentar, escolher um lugar para comer, né, alguma coisa com mais calma, sabe? Então a gente continua andando pelo shopping, né, dá pra ver ali muitas lojas, farmácia, né, muitas lojas de roupa, né, tudo fechado. E a gente estava aqui procurando, né, um outro restaurante, né, um outro lugar, na verdade, pra gente comer e assistir o jogo. E falando, né, em ornamentação, decoração de Natal, a gente também tem essa árvore de Natal, né, do shopping, a árvore que é bem grande, né, inclusive. Então o shopping, né, já estava ali pensando também, né, claro, em toda a decoração de Natal, né, as lojas também, né, como eu disse, decoração de Natal e de seleção brasileira. Então a gente escolheu Madeiro, né, para comer e assistir o jogo. Não tinha muito espaço ali mais perto, né, da TV, então a gente ficou um pouco de lado. E aqui já dá pra ver, né, o primeiro gol do Brasil. Algumas pessoas já ficaram ali mais empolgadas, né, comemorando, né, e tal, bem felizes, né, com esse primeiro gol do Brasil. Inclusive nesse gol, né, o Brasil, a seleção, né, brasileira que costumava ali sempre fazer alguma comemoração, né, alguma dancinha, né, eles sempre faziam alguma coisa desse tipo, né. Então nesse primeiro gol não foi diferente, eles se juntaram ali para comemorar, né, esse momento. E também, né, a gente escolheu o Madeiro, que é um lugar mais tranquilo, né, tem uma comida que a gente gosta. E a gente não conseguiu um lugar um pouco, né,
mais perto ali da televisão, né? A gente teve que ficar um pouco de lado, né? Tinha alguns lugares ali vazios, mas alguns também já estavam reservados, né? Tinham pessoas também que estavam já esperando, né? Receber outras pessoas. Então, terminou que aos poucos foi enchendo mais, né? E aqui a gente escolheu a nossa bebida para assistir o jogo, né? Então, enquanto a gente estava lá, a gente escolheu bebida primeiro. E teve outro gol do Brasil. Então, nesse momento também teve uma comemoração, né? As pessoas também gritaram, né? Comemoraram lá no restaurante também, né? E aqui eu já não lembro se era o segundo ou terceiro gol do Brasil. Já não lembro. Foi o gol do Richarlison, mas eu já não lembro se foi o segundo ou terceiro. E aí teve outro gol, né? Tem pessoas gritando bastante, pulando, né? Bem empolgadas. E aí eu não sei se foi o terceiro ou quarto, porque o resultado final foi 4-1, né, pro Brasil. E aqui a gente né, pediu, eu pedi, né, hambúrguer no prato, que na verdade é hambúrguer sem o pão, né, com salada. E o meu namorado pediu um hambúrguer normal, né, com pão, só que eu tento evitar o pão, então no meu prato era isso, salada, hambúrguer e batata, basicamente. E aqui eu tava colocando também ketchup, que eu gosto bastante. Depois do Madeiro, né? Depois que acabou o jogo, a gente comeu. A gente também passou no bate de leite para tomar sorvete, né? Que eu amo, gosto muito, muito, muito de sorvete. E gosto muito de sorvete de bate de leite. Então, não podia deixar de passar lá. E também, só quando eu cheguei em casa que eu lembrei que eu tinha comprado chocolate da Lindt, né? Quando acabou o jogo, depois de meia hora, tudo voltou ao normal, né? As lojas abriram. Então, eu passei na Lindt, né, pra comprar chocolate, que eu gosto muito também de chocolate deles. Comprei chocolate ao leite, sem açúcar, e um outro 50%, né? Que eu sou um pouco chata pra chocolate amargo. E 50% não é muito amargo, né? Mas pra mim já é um pouco. Então, tô tentando me acostumar, né, com um chocolate um pouco mais forte, né? E eu gostei bastante dessas trufinhas também. Bom, gente, então, né, vocês viram e acompanharam um pouquinho, né, o local que eu queria ir, mas que estava cheio, né? Depois um pouquinho do shopping, como que tinham várias lojas fechadas, um pouquinho da praça de alimentação, né, com muitas pessoas, e o restaurante que eu, né, escolhi para assistir ao jogo, né? No começo tinham menos pessoas, depois foi enchendo um pouco mais, sim, mais pessoas foram chegando, né? E mostrei também um pouco, né, do que eu comi, o que eu fiz ali no shopping. E nesse jogo, né, especificamente, o Brasil ganhou de 4-1. Então, foi um jogo bem tranquilo, bem fácil. E depois, né, dessa fase, depois que o Brasil passou ali pela Coreia do Sul, ele enfrentou a Croácia, né? E aí, contra a Croácia, o Brasil perdeu, né, nos pênaltis. Então ficou empate, né? Foi um jogo que teve prorrogação, ficou empatado na prorrogação. Após a prorrogação, tivemos pênaltis e nos pênaltis, né, o Brasil perdeu. Então, nesse momento, né, o Brasil foi, né, desclassificado, perdeu, né, voltou para casa. E eu percebi, né, também, né, aproveito para falar isso com vocês, percebi, né, que tinha muita gente muito empolgada, né, muita gente aqui no Brasil muito empolgada, né, com os jogos, com a possibilidade de ser hexacampeão, né? Então muita gente ficou muito chateada, muito triste, né, uma espécie de luto, né, quando o Brasil perdeu. Ah, eu posso falar que não foi o meu caso, porque eu não estava tão empolgada, animada assim com a Copa do Mundo.
Eu gosto de assistir futebol, então quando eu tinha disponibilidade eu assistia. E alguns jogos do Brasil eu não conseguia assistir, eu assistia depois algumas partes, sem alguns trechos, melhores momentos, porque nem sempre eu conseguia assistir ao jogo ali naquele momento, né? Inclusive por muitas vezes estar trabalhando, né? Estar dando aula, como muitos dos meus alunos, né? Muitos dos meus alunos moram em outros países e não acompanham o futebol, né? Então, em alguns momentos eu tinha aula no horário, né, do jogo. Então, eu não conseguia acompanhar completamente. Mas também o pouco que eu consegui acompanhar, que eu vi, né, do Brasil, eu não achei que o Brasil tinha grandes chances. Então, eu acho que o Brasil pegou, né, jogos, né, no início, na fase de grupos, o Brasil ficou em um grupo bem tranquilo, bem fácil, né, com a Sérvia, com a Suíça e com Camarões. Um grupo bem tranquilo, então acho que foi muito fácil. E acho que o Brasil não tinha um futebol assim tão incrível. E depois pegou a Coreia, que também foi um jogo muito fácil, né? Uma seleção que também não representou tanto risco, né? Foi bem tranquilo. E depois com a Croácia, que era uma seleção um pouco mais experiente, né? Que já tinha, inclusive, né, ficado em segundo lugar na última Copa do Mundo. O Brasil teve muita dificuldade, né? Que foi o primeiro jogo ali um pouco mais desafiador, mais difícil, né? O Brasil teve muita dificuldade contra a Croácia e terminou, né, perdendo nos pênaltis, né? Mas eu não acreditava muito que o Brasil poderia ganhar o título, ser hexacampeão, né? Eu realmente não acreditava. Para mim foi bem normal. E uma outra coisa, né, que acontece aqui no Brasil, que há uma certa disputa entre Brasil e Argentina. Acredito que há um incentivo muito grande, né, para que tenhamos ali uma rivalidade, né, muito forte entre Brasil e Argentina. Então, como se fosse proibido que um brasileiro torça para a Argentina ou que um argentino torça para o Brasil, como se isso fosse proibido, fosse muito grave, devido a essa rivalidade que é tão estimulada. Então, com o passar do tempo, né, nós vimos a Argentina avançando e tinham muitos comentários, né, de que não podemos torcer pela Argentina, né, que a Argentina era o nosso grande rival, algumas coisas desse tipo que eu acho que são bobagens. Então, para mim, não enxergo, né, a Argentina dessa maneira, como rival. E já estive na Argentina, né, em Buenos Aires, gostei muito, inclusive gostaria de voltar algum dia. Também tenho alunos que são da Argentina, também já tive professores argentinos, né, na faculdade. Já conheci muitas pessoas aqui no Brasil também, né, que vieram conhecer o Brasil. Então, não vejo por que, né, não ficar feliz também com a vitória da Argentina, que ao menos é um país aqui da América do Sul, né, que foi campeão, um país que estava há muitos e muitos anos, né, também sem ganhar um título, e tivemos um representante, né, da América do Sul. Então, tivemos a Argentina representando ali a América do Sul e a França representando, né, a Europa. Então, eu acho que não tem o menor problema, né, torcer para a Argentina ou torcer para a França. É uma escolha muito pessoal, sabe? Então, pode ser que as pessoas, né, eu conheço também pessoas que estavam torcendo para a França porque tinham uma identificação com o país, com a língua, com as pessoas. Então, acho que as duas opções, né, completamente válidas. Então, no fim das contas, né, tivemos a Argentina campeã e acho que foi, né, eu assisti, né, esse jogo, não assisti o jogo completo até ali um pouco da prorrogação e os pênaltis, não assisti,
Mas o jogo que eu consegui, a parte, né, principal que eu consegui assistir, acho que foi merecido. Acho que a Argentina jogou bem a maior parte do tempo, né, pelo menos. Acho que foi um dos melhores jogos também que eu já vi, né, especialmente ali em Copa do Mundo. Então acho que para quem gosta de futebol, né, foi uma final muito boa. Argentina e França, né, duas seleções muito boas. Então foi uma final realmente assim imperdível, né? E acho que foi merecido, né, que a Argentina tenha conseguido esse título, né, ser tricampeã, né, 3 vezes campeã, e também foi muito merecido para o Messi, né, o Lionel Messi, que é um jogador que, né, provavelmente está ali encerrando a carreira dele em Copas do Mundo e que conseguiu, né, deixar esse legado, né, conseguiu ganhar, né, esse título junto com a sua equipe, né? Então acho que foi muito bacana no fim das contas, né? Apesar de alguns problemas em relação ao país, sério, mas apesar de tudo isso, né, que também está relacionado, né, ao futebol, apesar de tudo isso, eu acho que no fim das contas, né, tivemos um resultado muito bom, né? E para aqueles que gostam bastante de futebol, acho que puderam aproveitar também o que a gente viu, né? O que a gente viu nesses jogos. Bom, gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aí pra mim se vocês gostam de futebol, se vocês assistiram a Copa do Mundo, se vocês assistiram, pra quem vocês torceram e se vocês ficaram felizes com o resultado, né, da Copa do Mundo. Comentem aí pra mim. E, bom, pra quem não sabe, nós temos Copa do Mundo a cada 4 anos. E a próxima Copa do Mundo vai ser em 2026, nos Estados Unidos, no Canadá e no México. Então esses serão os 3 países, né, que vão sediar a Copa do Mundo de 2026. Então quem sabe, né, até lá tenhamos aí um Brasil mais forte, uma seleção mais experiente, né, e que possa brigar aí, né, pelo título para ser hexacampeão, né? Quem sabe? Bom, gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de dar um like neste vídeo e de se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos. Conto com vocês. Tchau!